Bom dia. Hoje é dia 15 de outubro de 2020. Eu tenho a alegria de estar sendo acompanhado pelo meu neto, o Gugu, e ele estará participando conosco deste momento de devocional. O apóstolo Paulo ainda estava em Atenas. E é interessante nós olharmos para a cidade de Atenas, para o povo de Atenas, e a curiosidade daquele povo é realmente algo interessante. É interessante porque eles disseram a Paulo, em Atos 17, 20, estas palavras interessantes e até mesmo curiosas para nós. Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. É muito interessante para nós, hoje, no século XXI, pensar assim, mas ideias estranhas a respeito do cristianismo? Certamente eles haviam ouvido falar sobre um novo caminho, uma nova seita, como era conhecida, o caminho. Mas para eles o que era curioso era o que Paulo estava falando. E Paulo falava de Jesus e da sua ressurreição. E eles provavelmente nunca haviam ouvido falar a respeito de tais acontecimentos. Por isso, eles tiveram a curiosidade ainda mais aguçada para ouvir a respeito do que Paulo estava falando. E é interessante que a curiosidade deles deu a Paulo a oportunidade de falar no Areópago. Mas vamos lembrar um pouquinho. Paulo começou nas sinagogas, nas praças todos os dias, e certamente depois de algum tempo, então, é que ele teve a oportunidade de falar do Evangelho de Cristo Jesus no Areópago. O que isto nos ensina? O que isto nos leva a refletir? Que nós temos a oportunidade de falar do Evangelho em lugares menores, em lugares públicos e em lugares mais conceituados. Paulo, inclusive, foi chamado de tagarela. E é interessante que essa palavra, ela significava originalmente catador de sementes. E nós lemos assim, como um pássaro que cata sementes aqui e ali. Passou então a referir-se ao desocupado na praça que catava quaisquer migalhas de sabedoria que escutasse para repeti-las com ostentação sem assimilá-las. É interessante eles dizerem assim de Paulo, que Paulo era um tagarela. Todavia, esse termo não se ajusta a Paulo, porque primeiro, ele não era um catador de migalhas. Segundo, ele não transmitia ideias que ele não conhecia. E terceiro, Paulo pregava o que ele cria, o que ele conhecia a respeito de Cristo Jesus. Todavia, Paulo não se preocupou com o termo que lhe foi dado, talvez até mesmo em um tom pejorativo. Mas Paulo usou da oportunidade para mostrar que, longe de ser um tagarela, ele era, na verdade, um apóstolo, um pregador do Evangelho, alguém que foi chamado por Deus para anunciar a mensagem de redenção a todo pecador. Há uma lição que eu gostaria de deixar aqui para todos nós. Não importa se as pessoas ironizam com você, se as pessoas brincam com você e até mesmo desconsideram você. Mas atente bem para o seguinte e olhe para esta verdade. Deus nos dá oportunidades de pregar o Evangelho e anunciar a sua palavra a todas as pessoas. Um bom dia e que Deus nos abençoe.